Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo, né? Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do dia que você está assistindo a nossa aula, né? Nós estamos aqui no dia 7 de novembro de 2021, um domingo, para mais uma escola bíblica, aqui da Igreja Batista em Jardim Assunção. E a gente começa a escola bíblica sempre, né, com aquele nosso animado quiz, que a gente utiliza como instrumento para tentar recapitular um pouquinho do que a gente estudou na semana passada e verificar como foi aí a compreensão dos irmãos e irmãs que estiveram presentes. Então eu vou projetar aqui, lembrando que as duas últimas aulas aí foram ministradas pelo Rodrigo, né? Obrigado, Rodrigo, que você quebrou meu galhão no domingo passado, né? Era o meu dia e o Rodrigo me substituiu. Então agradeço o Rodrigo aí. Ô Lu, fala, Digão. Não fiz nada que você já não tenha feito por mim, querido. Então tamo junto, né? Mas foi bacana, legal. Pro pessoal que assistiu a aula deve ter sido mais bacana ainda, né? Rodrigo aí, barba bem feita, cabelo penteado, né? Todo no jeitinho aí, né? Um professor mais elegante, né? Mais elegante, né? Com vozeirão aí para ensinar, para falar. Então, a Bruna ficou contente porque ela ficou olhando para o Rodrigo em duas telas, né? Ao vivo e na telinha, desfrutando da beleza do Belugo. Que pena que o Paulinho Bondiabe não está aqui agora, que ele ia falar que o Rodrigo é bonito mesmo, né? O Paulinho sempre fala isso. O Paulinho fala que o homem mais bonito que ele conhece é o Rodrigo. O Paulinho fala. Tá? Então vamos lá, pessoal. A gente na semana passada. O Roberto está tirando pelo com a minha cara, porque é meu amigo. Mas isso é amigo, né? Só para ver como eu não sou bonito. Não tem nenhum amigo que fala que eu sou bonito, né? Eu costumo brincar que quando eu falava com a minha mãe assim, mãe, eu sou bonito, ela falava, filho, eu te amo. Filho, eu te amo, ela falava. Então vamos lá, pessoal. Na semana passada a gente estudou então sobre consequências de estar em Cristo, o Senhor, né? Foi no dia 31/10, no domingo passado, o dia em que a gente inclusive comemorou, né, os 504 anos da Reforma Protestante. E foi um estudo bíblico que a gente fez de Colossenses 2,16 até o capítulo 3, verso 4. Então o Rodrigo preparou algumas questões aqui para que vocês respondam. Então eu vou colocar aqui a primeira questão. Como a gente costuma brincar, né, valendo um galardão, o Rodrigo gosta dessas questões grandes que trazem a reflexão. Vamos lá. No versículo 16 do capítulo 2, Paulo conclui o raciocínio iniciado no versículo 13, aconselhando a não permitir que antigas práticas fossem usadas de forma condicional para nos aproximar de Deus. Por que devemos lutar contra essas práticas? Essa é a pergunta do Rodrigo. Letra A, porque nossa dívida, que era consistida na lei e nos afastava de Deus, já foi paga por Cristo através da cruz. Logo, qualquer prática ou crença não possuem ou nunca possuíram utilidade. Letra B, porque poderiam até ser utilizadas no contexto da época, porém hoje não dá mais para utilizar. Letra C, alternativa C, são práticas restritas somente aos judeus convertidos. Ou letra D, a alta liderança da igreja, que são os apóstolos, pastores e bispos, renovam as práticas a serem utilizadas pelos fiéis para que todos sigamos as mesmas diretrizes. Devemos sempre aguardar novas instruções. Tá? Tá. Difícil essa questão aí, né? Então, coloque aí no chat quem acha que é A, quem acha que é B, quem acha que é C, quem acha que é D. Já temos aí as primeiras respostas. Solange, o Mourinho já respondeu. Mourinho e Pri, né? Lembrando que o Mourinho ele faz o quiz lá em quarteto, né? Ele, a Pri e as crianças, né? Todo mundo colabora nas respostas. Mais alguém? Opa! Mais alguém, pessoal? Sueli também respondeu, legal. A Dida. O pessoal tá indo todo mundo na mesma resposta, Rodrigo. Parece que o pessoal ou aprendeu direitinho, todo mundo entendeu errado, né? A mesma coisa. Pelo menos a compreensão foi a mesma de todo mundo. Se está certo ou se está errado é outra história. Então vamos lá, pessoal. Estão certos disso?
Valendo, então, um galardão. A resposta certa é a resposta A. Vocês acertaram. Porque nossa dívida, que era consistida na lei e nos afastava de Deus, já foi paga por Cristo através da cruz. Logo, qualquer outra prática ou crença não possuem ou nunca possuíram utilidade. Muito bem, o pessoal foi bem aí na primeira questão. Vamos então para a segunda questão, como a gente costuma brincar, valendo 2 galardões. Essa ele facilitou, colocou um verdadeiro ou falso aí, né? Vamos lá. Sobre as festividades e celebrações relatadas por Paulo no versículo 16, né, do capítulo 2 de Colossenses, Paulo as caracteriza como sombra daquilo que já veio. Podemos então concluir que todas essas coisas apontavam para Cristo e já foram concluídas em Cristo? Podemos dizer que essa linha de raciocínio é falsa ou verdadeira? Se você acha que é falsa, coloca aí A. Se você acha que é verdadeira, coloca B, né? Pode ser assim. Falsa A, verdadeira B, que é mais fácil de responder dessa forma. Então, quem acha que é falso, coloca aí. Ou pode ser FV, né? Que é falso e verdadeiro também, que vocês acharem melhor aí. É falso ou é verdadeira essa afirmação? Todas essas coisas, festividades, celebrações, são sombra daquilo que já veio, ou seja, elas apontavam para Cristo e foram concluídas em Cristo. O Rodrigo dá aula 2 vezes. Ele dá aula na aula e dá aula nas perguntas. É brabo esse menino. O pessoal tá pensando ainda, Rodrigo. Ó. O Rodrigo falou que é verdadeiro. Fala aí, o Moura, né? O pessoal tá lendo, Luciano. Esse é o problema, né? Também a pessoa até conseguir entender o tamanho dessa pergunta é difícil. As perguntas do Rodrigo são maiores do que o livro de Judas, por exemplo. Ou do que a carta de Filemon, que a gente vai estudar daqui umas semanas. Pergunta de concurso. Boa, Sô. É falso ou é verdadeiro? É falso ou é verdadeiro, né? O pessoal tá lendo ainda, tá lendo ainda. Vamos lá então, né? Só a Solange respondeu, vamos ver se a Solange acertou, né? Ela disse que a questão é verdadeira, né? Que a afirmação é verdadeira. Vamos então à resposta verdadeira, verdadeira. Então a gente pode concluir, né, de que tudo apontava para Cristo e foi concluído em Cristo, né? Tudo era, como o próprio apóstolo Paulo usa a expressão, tudo era sombra. O Mourinha também respondeu. O também respondeu. Também verdadeira, é verdade, verdade. Desculpe, que o chat aqui subiu demais, eu perdi. Família Moura respondeu também, verdade. Então vamos lá, próxima questão, valendo 3 galardões. No versículo 19 do capítulo 2 de Colossenses, compreendemos a importância de estarmos ligados com a cabeça da igreja, que é Cristo. De acordo com esse versículo, por que é importante essa ligação? Letra A. Para que, como igreja, tenhamos autoridade e possamos desfrutar das coisas boas que esse mundo nos oferece. Letra B. Para termos bênçãos materiais em abundância em nossa casa. Letra C. Para recebermos o conhecimento verdadeiro e o desenvolvimento que somente Deus, por meio de Cristo, pode nos dar. Ou letra D. Para sermos competentes e obedecermos sem restrições as autoridades governamentais. Essa o pessoal foi mais rápido, Rodrigo. Ó, Solange, o Rodrigo e a Sueli já responderam. A Natália também respondeu. A Dida também. Estão certos e certas disso. Então vamos lá. Qual é a resposta certa? Resposta certa é C, muito bem. Todos acertaram, né? Para recebermos o conhecimento verdadeiro e o desenvolvimento que somente Deus, por meio de Cristo, através de Cristo, pode nos dar. Muito bem, pessoal. Aprendeu direitinho. Vamos lá, então. Quarta questão, valendo 4 galardões. De acordo com o texto estudado nos versículos 22 e 23 do capítulo 2 de Colossenses, por que não devemos basear a nossa transformação de vida em mandamentos e ensinos humanos? Aí as alternativas são: porque não trazem nenhum ganho material, que é a alternativa A.
Alternativa B, ao contrário da transformação causada pelo trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, os ensinamentos humanos trazem uma falsa transformação, pois demandam esforço pessoal. Letra C, Paulo estava contextualizando, hoje podemos livremente confiar a nossa transformação de caráter aos ensinamentos e regras desse mundo, pois o mundo e a sociedade mudaram. Ou letra D, naquela época, os únicos ensinamentos válidos eram os baseados nas concepções pessoais de Paulo, pois por ser um apóstolo, era considerado autoridade nessa área. Rodrigo, Moura e família, a Solange e a Sueli já responderam, Natália também. Todos estão certos e certas disso. Vamos lá, a Dida respondeu também. Então vamos à resposta certa. A resposta certa é: ao contrário da transformação causada pelo trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, os ensinamentos humanos trazem uma falsa transformação, pois demandam esforço pessoal. Alternativa B, todos acertaram também. Vamos então para a última questão. Questão valendo aí 5 galardões. Paulo, no início do capítulo 3, né, versos 1 a 4, ali, que é o que vocês estudaram na semana passada, nos aponta uma prática eficaz para não permitirmos que os falsos ensinamentos e práticas desse mundo influenciem nossas vidas. Vocês poderiam indicar qual seria essa prática? Letra A. Procure aprender mais sobre essas práticas, afinal de contas, devemos conhecer nosso inimigo para poder vencê-lo. Letra B. Procurem e mantenham seus pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Letra C. Procurem saber quem anda espalhando tudo isso e expulse da igreja. Ou letra D. Essas práticas são passageiras. Se afastem da igreja, esperem essa onda passar e depois voltem. O pessoal já está rápido aqui na resposta, ó. Já tivemos aí a resposta da Solange, da família Moura, da Natália, da Sueli e da Dida. Vocês estão certos e certas disso, o pessoal colocou letra B aqui. Será que é isso? Ficar pensando nas coisas do alto, com a cabeça lá nas coisas do alto, será que é isso? E não nas coisas terrenas? Né? Vamos ver se é isso? A resposta certa é letra B. Procurem e mantenham seus pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Isso está no versículo 1 do capítulo 3, né? Já que considerando que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas do alto. O apóstolo Paulo fala no verso 1. Né? Vamos lá então, pessoal. Vamos encerrar aqui o quiz. Obrigado ao Rodrigo que preparou o quiz para a gente aqui. Eu vou tirar aqui a apresentação do quiz. E a gente vai então dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Colossenses. A ideia hoje é a gente conversar a partir do verso de número 5, né? Essa é a proposta da aula de hoje. A proposta inicial, vamos ver se a gente consegue cumprir aí no horário, é ir do verso 5 até o verso de número 17. E depois que o Rodrigo deu as aulas e que eu fui preparar essa aula e também a próxima aula que serei eu que vou lecionar, eu me arrependi de ter pedido para o Rodrigo dar aula no meu lugar. Porque eu vou arrumar dor de cabeça na aula de hoje. Mas tudo bem, faz parte. Né? Faz parte. Está escrito, a gente tem que ensinar, a gente tem que conversar, a gente tem que discutir. Está lá escrito. Né? Quem mandou Paulo escrever essas coisas aí? Então eu tô nessa enrascada por causa do apóstolo Paulo. Né? Como diz o apóstolo Pedro numa das cartas, né, o Paulo escreve uns negócios que é difícil de entender às vezes. Né? O próprio Pedro falou isso numa carta dele. Né? Então vamos que vamos. Né? Então a gente está na temática aí das cartas de um prisioneiro. O tema da nossa aula de hoje é o senhorio de Cristo na vida prática. Né? Porque Paulo ele começa, então, durante o livro de Colossenses, falar bastante coisa, muitos aspectos aí teóricos, mais conceituais, e a partir agora do capítulo 3, né, desde do verso 1, que o Rodrigo, do 1 ao 4, já explanou para a gente, Paulo começa a ter uma atuação mais prática, né, do que seria esse senhorio
de Cristo na vida das pessoas, daquelas pessoas, né, que já tiveram encontro com Jesus, como ele usa a expressão, que já ressuscitaram em Cristo. Então ele começa a partir desse momento, calma aí que a pessoa mais bela do universo vai entrar agora na sala de aula. Bom dia, irmã Ana Lúcia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o apóstolo Paulo ele começa, então, aqui a traçar um paralelo do que é essa nova humanidade, né? Essa humanidade transformada por Jesus. Então, ele vai fazer um paralelo para a gente de como é uma humanidade pautada pelos valores terrenos, né? Pela natureza terrena, e como é uma nova humanidade, essa humanidade e que a gente se revestiu, que é a humanidade dada por Cristo, essa nova humanidade. Então, é nessa lógica que o apóstolo Paulo vai conversar com a gente hoje, né, dos versos 5 ao verso 17, mas eu gostaria de, antes da gente entrar no verso 5 e verso 17, do verso 5 ao 17, relembrar o verso 1 que a gente relembrou agora na questão, porque a gente precisa entender que o senhorio de Cristo só é possível para aqueles que se encontraram com Cristo, que já foram ressuscitados por Cristo. O que Paulo coloca para a gente aqui, né, recapitulando o que o Rodrigo já tratou, quando ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está dizendo o seguinte, ó, se você é um seguidor de Jesus, e tão somente se você é um seguidor de Jesus, o que eu vou dizer para você. Então, o que eu vou dizer aqui, que é um comportamento que se espera, eu estou dizendo para quem já crê em Jesus. Então isso é importante a gente ter em mente, porque, pessoal, Paulo não ia fazer a loucura de pedir para que pessoas que ainda não foram regeneradas, pessoas nas quais o Espírito Santo ainda não habita, para que elas vivam da maneira de acordo com a nova humanidade. Porque é impossível. Sem a ajuda do Espírito Santo habitando em nós, é impossível fazer o que Paulo, como o Rodrigo colocou na questão agora há pouco, pede para que a gente faça. Que é, primeiro, procurar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Quem não foi ressuscitado por Cristo, quem não foi regenerado, quem não foi transformado por Cristo, esse estilo de vida, essa nova humanidade é impossível. Essa humanidade é impossível. Essa forma de viver é impossível. A negativa da forma terrena, de não pensar nas coisas terrenas que ele diz no verso 2 também é impossível para quem não foi transformado por Jesus ainda. Então a gente precisa entender isso, de que as orientações que Paulo dá a partir daqui, estipulando para a gente um novo modo de viver, é para quem crê em Cristo, para quem teve a vida transformada por Cristo. Porque só é possível com o auxílio do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria só que a partir de agora a gente olhasse por esse viés, né, por essa perspectiva. O que Paulo está nos orientando aqui é exclusivamente para quem é da igreja, para quem é seguidor de Jesus, para quem já tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Porque sem o Espírito Santo é impossível viver dessa forma que Paulo propõe aqui. Então esse é o primeiro ponto. A gente não pode exigir comportamento de salvo de quem ainda não é salvo. Então é nessa perspectiva que eu vou fazer a leitura com vocês. Vou ler o texto completo do capítulo 3, do verso 5 ao verso 17. E aí depois nós vamos aqui seguindo na linha de raciocínio que o apóstolo colocou aqui. Então ele diz assim, ó. Assim, ou seja, levando em conta tudo isso que eu já disse, né, que vocês foram ressuscitados em Cristo, que vocês foram transformados por Jesus, que Cristo vai ser manifestado na vida de vocês e também vocês serão manifestados com Ele em glória. Então, tendo em vista tudo isso, façam morrer tudo que pertence à natureza humana, natureza terrena, de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação,
maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então esse é o texto que a gente vai conversar e estudar hoje, né? Essa é a proposta de hoje, tendo em vista isso que a gente já recapitulou. Então Paulo apresenta para a gente aqui um novo jeito de viver para aqueles que foram transformados por Cristo, para aqueles que ressuscitaram em Cristo. E esse novo jeito de viver, ele começa, né, segundo o apóstolo Paulo, com uma rejeição total daquilo que o apóstolo Paulo chama de coisas terrenas, coisas que estão ligadas à natureza terrena, que é o que ele diz aí no verso de número 5. Quando Paulo fala aí do façam morrer as coisas terrenas, ele lista, né, ele faz uma lista de 5 coisas, né, que a gente tem que fazer morrer, e ele faz alguns comentários no verso 6 e verso 7 sobre essas coisas, tá? Quais são essas 5 coisas terrenas, né, ligadas à natureza terrena, que Paulo fala que a gente tem que fazer morrer, que a gente tem que assassinar essas coisas, né, com o perdão da expressão? Paulo diz que a primeira delas ele denomina imoralidade sexual, que seria a primeira das coisas terrenas que a gente tem que fazer morrer, né? Quando Paulo utiliza aqui essa expressão que é traduzida como imoralidade sexual, a expressão no grego é uma expressão chamada porneia, né, que é a expressão que dá origem à palavra, né, pornografia, por exemplo, que a gente tem na língua portuguesa. Porneia, quando a gente fala dessa expressão, significa qualquer tipo de relação sexual fora do matrimônio, fora do casamento. Então, qualquer relação sexual que seja que aconteça fora do que a gente entende como matrimônio. Ou seja, se você tem compromisso com uma outra pessoa, é somente com essa pessoa que você pode se relacionar sexualmente. Então, qualquer relação que não seja com essa pessoa, ou até que seja com essa pessoa, mas sem o consentimento dessa pessoa, é entendido à luz das Escrituras como imoralidade sexual. Então, Paulo diz, essas coisas são coisas ligadas à natureza terrena, né? Imoralidade sexual é ligada à natureza terrena, e ela precisa ser abandonada. Você precisa fazer morrer esses anseios, esses desejos que você, porventura, possa ter, que são relacionados a essa questão da sexualidade fora do matrimônio. Então, quando Paulo cita aqui imoralidade sexual, né, no verso 5, é disso que ele está dizendo. É curioso dizer também, pessoal, que não necessariamente as outras coisas que Paulo cita aqui, que ele chama de coisas terrenas, elas não necessariamente estão ligadas ao aspecto sexual. A única que tem originalmente, né, esse aspecto da sexualidade trazendo nela, exclusivamente da sexualidade, é
porneia, que é a imoralidade sexual que Paulo trata aqui. Porque ele fala de outras coisas depois, né? Ele fala que imoralidade sexual, no verso 5, né? Ainda no verso 5 ele fala impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. O único que é exclusivamente voltado para a questão sexual é imoralidade sexual, que é porneia. Quando Paulo fala, por exemplo, de impureza, que é a segunda coisa terrena, é uma abrangência que vai além da questão sexual. Impureza seria algo que é o contrário à santidade, algo que é diferente do puro. Então, qualquer coisa que seja diferente do que Deus propõe, e aí em todas as nossas relações, em todo o nosso modo de viver, né, nas relações profissionais, nas relações sentimentais, nas relações de amizade, nas relações sociais, todo tipo de, como eu posso dizer, anormalidade, né, do padrão de Deus é considerado para o apóstolo Paulo aqui como impureza. Então, embora muitos autores façam essa leitura de todas essas 5 coisas que Paulo lista como sendo sexuais, não é verdade. Se a gente, segundo o Ralph Martin, né, que é o autor aí do livro Introdução e Comentário de Colossenses e Filemon, as palavras gregas utilizadas, com exceção de porneia, todas as outras palavras dão uma amplitude muito maior, que não pode ser restrito somente à questão sexual. É claro que, né, na construção da igreja, essas questões sexuais, não sei se felizmente ou infelizmente, são levadas com um peso muito grande, né, e as pessoas acabam tendo esse caminho, mas quando Paulo fala de impureza, aqui ele está falando de todas as nossas relações, de todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes. Da mesma forma, né, quando ele fala de paixão, ele não está aqui dizendo, né, só da questão, quando a gente pensa em paixão, eu estou apaixonado, da questão amorosa ou sexual. Paixão num sentido geral, de um desejo desenfreado, de você entender o outro indivíduo, a outra pessoa, né, seja na relação amorosa ou não, como um objeto para a satisfação de um desejo seu. Né? Quando Paulo utiliza a expressão aqui que foi traduzida como paixão, porque alguns podem falar, mas paixão não é algo ruim, né? Tem a paixão de Cristo, por exemplo. Né? Não foi nesse sentido que Paulo fala de demonstração de amor. Ele está dizendo aqui de você tratar a outra pessoa, o outro indivíduo nas suas relações, né, como somente uma escada para você conquistar o que você quer. E aí essa escada para conquistar o que você quer pode ser, dentro do que a gente está tratando, pode ser satisfação sexual, mas pode ser também satisfação financeira, pode ser também relação de poder e status. Então, quando a gente utiliza outra pessoa, a gente quer tanto algo, que a gente utiliza o outro simplesmente como um objeto, como um instrumento para a nossa satisfação, é isso que o apóstolo Paulo está chamando de paixão aqui. Quando eu deixo de lado o outro, deixo de lado as expectativas de outra pessoa, ou os desejos do outro, né, para conseguir o que eu quero. E aí, em complemento a isso, né, ele até usa na próxima coisa terrena, né, a expressão desejos maus, né, que talvez a melhor tradução aqui fossem desejos perversos, que é um desejo extremamente egoísta, que pensa somente em si e que não se preocupa com as consequências de tudo que vai acontecer para você alcançar esse desejo. Então, quando Paulo fala desejos maus, são desejos que são, digamos assim, carentes de bondade, né? Desejos que são egoístas, desejos que pensam somente no bem-estar daquela pessoa e não de tudo que ela está inserido. E por último, o apóstolo Paulo usa uma expressão, em algumas traduções está como avareza, em outras traduções está como ganância, né? Que de maneira geral é esse desejo desenfreado por ter mais do que precisa. Né? E é curioso, né, que embora Paulo tenha listado, né, essas 5 coisas terrenas que a gente precisa fazer morrer, é que Paulo equipara a ganância, que é esse desejo desenfreado de ter mais do que precisa, ele fala que é idolatria. E por que Paulo fala que é idolatria, né?
vocês devem lembrar, né? O próprio Jesus disse que é impossível servir a 2 senhores, né? Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, está traduzido na nossa Bíblia. Mas quando está dinheiro lá, na verdade, a palavra utilizada é mamon, que é uma divindade pagã. Então, as pessoas movidas por esse estilo de vida terreno, né, por esse antigo modo de viver, têm essa ganância, essa busca por dinheiro, essa busca por posses. E isso, no Antigo Testamento, até os tempos de Jesus ali, era tratado como uma divindade, né, como mamon. Então, as pessoas que buscam desenfreadamente o acúmulo de riquezas, o acúmulo de dinheiro, o apóstolo Paulo equipara essas pessoas a idólatras, a adoradores de um outro Deus. Porque ele está resgatando o que Jesus falou, ó, é impossível servir a Deus e servir o dinheiro. Ou você serve, ou você agrada a um e desagrada o outro. Não tem como servir aos dois. Né? Então, é nesse sentido que Paulo fala. Então, essas características, essas coisas terrenas que Paulo fala para a gente fazer morrer, por que a gente tem que fazer morrer? Porque a gente pertence agora a um novo jeito de viver, uma nova humanidade, transformada por Jesus. E aí Paulo diz no verso 6, isso é interessante, que ele fala assim, ó, sobre os que praticam tais coisas, né, a ira de Deus é derramada. Está no verso 6, né? Ele fala no verso 6, ele escreve no verso 6, é por causa dessas coisas, que coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, a ira de Deus vem sobre quem vive assim. E aí, pessoal, muito cuidado, né? Porque a gente pensa assim, opa, eu não vivo assim, então eu estou tranquilo. Então, Deus, derrama da sua ira. Deus, senta o porrete nesse monte de pecador aí. Eu não estou no meio, tem problema. Mas é interessantíssimo o que Paulo faz no verso 7. Porque ele fala assim no verso 7, ó. Ele diz assim, essas coisas, as quais vocês praticaram no passado, quando viveram nelas. Então, Paulo tá dizendo assim, ó, a ira de Deus é derramada sobre os que fazem essas coisas, mas não fiquem felizes com isso, porque vocês viviam assim antes. Então, não fique feliz com o fato de Deus derramar a ira sobre os pecadores, porque você vivia assim. Você vivia assim. Tenha compaixão, tenha misericórdia, porque Deus teve compaixão e misericórdia de você. Haja, trabalhe para que as pessoas sejam transformadas como você foi transformado. É uma coisa que me preocupa bastante de um tempo para cá, quando a gente vê a igreja evangélica brasileira de maneira geral, é que eu percebo mais gente chateada com a possibilidade de, por exemplo, não estou dizendo que isso é real, né? A Bíblia não fala isso, de Deus mandar todo mundo para o céu, do que com a possibilidade de Deus mandar todo mundo para o inferno. Quem não é cristão para o inferno. Né? Tem gente muito contente com o inferno cheio e ficaria triste se chegasse o céu tivesse cheio. É mais ou menos assim, pessoal. Imagine que chegou aquele grande dia, louvado seja o Senhor por isso, e você chegou no céu. E aí você chegou lá no céu, você começa a ver que o céu está extremamente populoso. E pessoas que você acha que não estariam ali, estavam ali. Tem irmãos e irmãos nossos que, quando chegarem e se perceberem isso, vão ficar tristes no céu. E Paulo está dizendo para a gente não ser assim. Porque a diferença da gente com quem não crê ainda em Jesus é o time, é o tempo. Se Jesus voltasse 25 não, né? 23 anos atrás, eu estaria entre aqueles sobre os quais Deus derramaria da sua ira. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus
é que fez com que, se Jesus voltasse hoje, eu estaria entre os que não teriam a ira de Deus derramada sobre eles. Então, nosso sentimento precisa ser um sentimento de tristeza diante daqueles que ainda vivem dessa forma. A gente tem que fazer morrer em nós essas coisas, mas a gente precisa continuar orando, pregando o evangelho, demonstrando o amor de Deus para pessoas que ainda vivem no antigo modo de viver, que ainda não foram ressuscitados em Cristo, como Paulo fala no verso 1. O nosso sentimento, quando a gente vê pessoas que vivem no antigo modo de viver, deve ser um sentimento de tristeza e um sentimento de ação para que essas vidas também possam ser alcançadas pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Porque, como o apóstolo Paulo diz, vocês antes viviam assim. Imagine, lembra aí do dia da sua conversão. Imagine se Jesus tivesse voltado um dia antes. Um dia antes. Exatamente, Didoca. Sentimento de tristeza e não de julgamento. Porque não é mérito nosso, né? A gente já falou isso em outros estudos nossos, né? O fato de nós termos sido alcançados pela graça e pelo amor de Jesus, não é porque Jesus olhou para mim e gostou do meu penteado. Ah, o cabelo do Luciano é legal, então não é nada que eu fiz que fez com que Jesus me amasse. É graça. Não fui eu que me esforcei para encontrar Jesus. Foi Jesus que se entregou, que se fez presente, que se derramou para que eu pudesse hoje ter acesso a Ele, para que eu pudesse hoje dizer, eu sou um morador do céu. Então o nosso olhar precisa ser esse olhar de tristeza e de desejo para que essas pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas por Jesus. A gente precisa fazer morrer isso na gente. Então, se você já ressuscitou em Cristo, já foi transformado por Jesus, essas coisas não podem fazer parte da sua vida. Quem não conhece Jesus, infelizmente, essa é a tendência. Mas nós não podemos viver dessa forma, porque nós vivíamos assim. Fala, Ana Lúcia. Você está falando isso, uma das coisas que me veio à mente é assim, eu acho que o crente não deve viver como o irmão do filho pródigo. Ele estava numa posição muito favorável porque ele estava junto com o pai o tempo todo. É assim que nós vivemos, perto do pai. Pela graça de Deus, nós estamos perto do pai, mas muitos crentes vivem assim. E o crente que vive perto do pai, porém, não descobriu a alegria de viver do lado do pai, ele vive com os olhos nos benefícios que Deus está concedendo para o outro que não é um crente como ele. Então, infelizmente, a gente percebe no discurso não uma misericórdia, parece mais como se a pessoa se sentisse injustiçada, né? O ímpio vive melhor do que sou santo, eu que vivo com Deus. E às vezes a gente tem esse olhar, eu percebo, né? Até a gente precisa se sondar mesmo, né, o nosso coração, para não cair nesse engano de que se nós fomos salvos, se nós já abrimos os nossos olhos para Deus, abrir os nossos olhos para a salvação, é motivo de grande alegria, de você desejar isso para o outro assim, né, de maneira como se o irmão do filho pródigo tinha que se alegrar de ver o irmão dele voltar, né? Tinha que estar na festa junto, comemorando. E muitas vezes o crente vive mais acusando, poxa vida, né? Porque aquele ímpio ali tá usufruindo da misericórdia de Deus e comigo não está sendo assim. Isso é uma coisa muito séria também. O crente precisa sondar o coração, não permitir que essa amargura entre no coração. Não é fácil, porque o sofrimento tem essa capacidade de deixar a gente triste, deixar a gente, né, desanimado muitas vezes, questionando Deus. Quem não sofre e, né, não pergunta para Deus o motivo daquele sofrimento. A gente tem aí nossas tramóias para tentar driblar. Não pergunta por quê, pergunta para quê. Mentira, né? Na verdade, você está sofrendo e não está vendo benefício no sofrimento. Tem essa de para quê.
Talvez você nem entenda aqui na Terra o motivo para quê. Simplesmente né, o ônus de se viver. Então, que Deus esteja sondando os nossos corações. Dida, fica à vontade. Pegando aí uma fala da Ana, me veio também à mente essa coisa de que todos nós precisamos ser corrigidos. Termos essa consciência, que nós não estamos acima do bem e do mal, né? E que termos essa consciência de que nós somos falhos. Como ela falou aí do filho, do irmão do filho pródigo, fala assim, eu tô com Deus, eu tô com tudo, é isso aí, né? Mas isso não quer dizer que eu não vou errar. Isso não quer dizer que eu não vou usar o meu pensamento, a minha boca, para fazer mal de uma forma, mesmo à distância, mesmo apenas com uma forma de falar, uma forma de pensar, eu não estou fazendo mal a alguém. Então, nós todos precisamos ser corrigidos. E precisamos ter consciência disso. Porque senão fica aquela figura caricata, né? De que da perfeição que não existe. Estamos todos debaixo da graça de Deus. E somos salvos por causa da graça de Deus. E não há outra forma. Mas somos todos os dias moldados, edificados. E aí, quando termina o dia, você olha para trás e fala, poxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo, né? A gente até conta as coisas erradas que a gente fez, mas a gente nem conta todas, porque a gente não sabe todas as coisas que a gente fez. Então, nós precisamos ter essa consciência de que precisamos de correção, de que somos o barro e que precisamos todo dia ser moldados pelas mãos do Criador. Do contrário, a gente vai ficar, eu digo a gente, o cristão, né? Vai ficar naquela posição de que, assim, todo mundo ali está errado e eu tô aqui no topo, né? Eu vou usar uma expressão que a minha filha caçula, Manu, usa, né? A gente se perde no personagem, né? A gente cria esse personagem de que a gente não tem pecado, que é mentira, e a gente se perde no personagem. Fala, Vini. Tá me ouvindo aí? Alô, tá me ouvindo? Ouvindo bem, Vini, pode falar. Beleza. Então, a gente, acho que a parte 1 é entender que não é quem peca menos, né, que vai pro céu. Acho que é um grande começo. Se você pecou menos não quer dizer nada. Você nasce pecador, acabou aí. E a justiça de Deus é a justiça de Deus, não a justiça do que eu acho que Deus deveria fazer. Se for todo mundo pro céu, paciência. Se for todo mundo pro inferno. Ele tem as promessas, tem as coisas escritas, etc. Então a gente tem as certezas ali. Não vai ser, nem tudo ali vai ser. Putz, eu não esperava, né? Tem coisas escritas ali, mas isso depende de Deus, é dele. Nós não somos discutível. porteiros. Nós não somos porteiros do céu, né, Vini? Para dizer quem vai e quem não vai, né? Exatamente. Dida, você levantou a mão de novo. Ela disse que não. Então tá. Mourinha, pode falar. Você, a Pri, quem tiver aí, pode falar. É a Pri. Bom, Luciano, eu entendi assim também sobre esse texto, não sei se eu estou certa, que ele fala que por causa dessa união com Cristo é que se é possível fazer morrer todos esses pecados que ele lista, né? Então a gente só pode fazer morrer por causa dessa união. Porém, eu entendo que ele fala fazer morrer porque não é de uma hora para outra, né? Não é uma coisa mágica. Então, ele lembra que vocês viviam assim constantemente, porém agora é uma luta, né? Fazer e morrer, despojar. Então, é dia a dia
buscando dessa união, dessa ressurreição, para que essa transformação se permaneça. Porque senão é fácil de voltar, né? Se não despojar, se não fazer morrer, se não viver essa união espiritual, essas práticas vão como que se tornar presentes de novo, de maneira que não vai ser evidenciada essa vida com Cristo. Não é? Perfeito, Priscila, é isso mesmo. É mais ou menos um alerta assim, ó. A ira de Deus é derramada sobre os que vivem assim. Cuidado, vocês viviam assim, se vocês vacilarem, se afastarem de Deus, vai acontecer de novo. Então é mais nesse sentido de alerta mesmo. Muito perfeita a sua colocação, Pri. É algo que não depende da... A gente precisa, claro, que se esforçar, buscar para fazer morrer, mas isso só é possível se a gente estiver constantemente, né, junto com Cristo. Constantemente andando com Cristo. Porque se a gente se afastar, a gente vai tender a fazer as mesmas coisas. A gente vai voltar a vestir. Você usou aí o despojar, né? Você vai voltar a vestir o que você vestia antigamente. Exatamente. Perfeito, Pri. Obrigado, Pri. Muito boa a colaboração de todas e todos aí. Vinícius, Dida, Ana, Pri, obrigado. Vocês enriquecem demais a aula. Então, partindo aqui, pessoal, depois dessa expressão do verso 7, ó, cuidado, que vocês viviam assim e tal, Paulo segue, então, ele fala assim, ó, abandonem estas coisas. Ele vai falar agora de outras coisas, tá? E aí, a princípio, eu achei estranho se ele já tinha falado algumas coisas, por que ele vai falar de outras agora? Segundo o Russell Shedd, né, que é o autor que a gente tem utilizado para balizar as nossas aulas aqui, naquele livro chamado Epístolas da Prisão, né, que ele escreveu junto com o Mulholland, que é um autor que fala mais sobre Filemon. Segundo o Russell Shedd, ele fala de essas primeiras coisas que Paulo falou, que ele chama de coisas terrenas. Ele fala mais de atitudes que são comportamentos, né, que são atos, e de que aqui nessa segunda parte, que é o verso 8 e o comecinho do verso 9, de que o apóstolo Paulo estaria falando mais do que acontece nos aspectos relacionais, né, no nosso relacionamento com outras pessoas, mas principalmente nos aspectos da maneira com que a gente se comunica. Isso, o Shedd usa isso, né, o Dr. Shedd usou isso no livro, né, Epístolas da Prisão, que a gente está utilizando como base aqui. Então ele faz uma lista de também, aparentemente 6 coisas, mas que na verdade são 5, né, 2 a gente une na verdade, que tem muito a ver com como a gente fala, com como a gente se comunica com as pessoas. E aí ele utiliza, né, o apóstolo Paulo, ele fala, ó, no verso 8, mas agora abandonem todas estas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, e não mintam uns aos outros, que é o comecinho do verso 9. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, agora que vocês ressuscitaram em Cristo, que vocês têm outra humanidade, vocês precisam abandonar a maneira com que vocês se comunicam, com a maneira com que vocês se expressam. E a primeira coisa que vocês precisam abandonar é a comunicação que ele chama aqui de ira e indignação, mas que a gente pode tratar, se a gente fosse trazer para um linguajar mais contemporâneo, né, uma comunicação agressiva. Ou seja, se você agora está revestido dessa nova humanidade, se você fez morrer as terrenas, isso precisa ser expresso também na sua forma de se comunicar. Como o próprio Jesus disse, né, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração foi transformado, a maneira com que você se comunica deve ser transformada. Então, não combina com quem foi transformado por Jesus, ter um linguajar agressivo. Ter um linguajar que tenta vencer a argumentação no grito. Que tenta vencer a argumentação pelo tom de voz, ou por palavras que sejam fortes, no sentido de ofender o outro. Então, abandone isso. Cuidado com o seu linguajar. Você é uma nova criatura em Cristo. Você foi transformado em Cristo. A outra expressão que ele utiliza é chamada de maldade na comunicação. Tá? O que seria maldade na comunicação? É o que o autor de Provérbios fala da pessoa que é semeador de contenda. É aquela pessoa que usa a comunicação para gerar conflito entre outras pessoas.
Se a gente fosse trazer para o nosso contexto brasileiro, né, uma dessas situações de semeador de contenda é o fofoqueiro, a fofoqueira. Você viu o irmão fulano? Você viu a irmã fulana? A Ana Lúcia falou que não, a Ana de Mendes falou que não existe entre nós, né? Tem um ditado gospel que diz que crente não fofoca, né? Crente compartilha motivo de oração. Você viu o irmão fulano? Bateu no filho dele ontem, espancou o menino. Você viu o irmão fulano, né? Não trabalhava direito, foi mandado embora do trabalho. É essa comunicação que não tem nada para edificar, que só faz com que traga conflito para as relações, né? Fofoca, maldade no dizer, quando vai falar de alguém, fala de alguém focando em questões negativas e não nas positivas, enfoca muito mais o que é ruim do outro ao invés do que é bom do outro, né? Eu lembro certa vez já estava passando aquele burburinho aqui, saída de pastor e tal. E aí uma irmã uma vez me procurou e falou assim: Luciano, o irmão fulano me procurou e falou umas coisas terríveis de você. Ele falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. É verdade, Luciano? Eu falei, irmã, essas coisas terríveis que ele falou não são verdade. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar alguma que vai ser, porque eu sou pecador, irmã. Mas, ó, não fica chateado com o irmão fulano, não, porque ele é uma pessoa muito dedicada aqui na igreja, ele se esforça, ele é uma pessoa que ama a Deus, né, que tem ajudado muito nos ministérios aqui, né, e talvez ele tenha uma percepção errada ao meu respeito, mas ele é uma bênção aqui, não se preocupe com isso. Eu poderia ter falado, irmã, não sou eu, mas o irmão fulano, isso, a maldade na comunicação, o revide, o focar no que é ruim. Irmãos, não cabe para quem está revestido dessa nova humanidade, para quem se vestiu dessa nova humanidade, para quem abandonou as coisas que a gente falou agora há pouco, né, fez morrer aquelas coisas, não cabe esse tipo de linguajar, esse tipo de comunicação. Que busca sempre o confronto, que busca sempre, né, uma situação delicada nas relações. Pode falar, Didoca. Prudência, né, Lu? Eu acho que diante dessas situações, de tudo isso que envolve o pensamento e o falar, o cristão ele precisa ser prudente. Tem aqui no nosso texto, aqui nas reflexões, está falando da parte de indignação, fala da palavra ferver, né? Eu não sei pronunciar, é tumus, né? Isso, Mas, que é fazer ferver, né? isso, é a irritação violenta e breve como fogo na palha. Então, o sangue sobe, né? Quando você ouve as coisas, quando você vê alguma coisa assim, aí você já vai àquela natureza da pessoa, né? Mas se somos transformados pelo amor do Senhor, isso daí tem que deve se aplacar. E como a Priscila falou, se a gente está conectado ali com o Senhor, e a gente está em comunhão, a gente precisa deixar prevalecer o Espírito que habita em nós. Então, é aplacar a nossa natureza. Então, é muito difícil ouvir coisas que a gente não gosta, presenciar coisas que a gente não concorda, mas a gente precisa ter prudência, porque senão gera um problema maior ainda, né? E o nosso testemunho vai para onde? Que testemunho que é esse? Que cristão é esse? Fala o que quer, faz do jeito que quer, e é porque eu sou assim, porque a minha natureza... Às vezes a gente até usa a desculpa do eu sou sincero, né, Dida? Eu sou sincero. A sinceridade precisa também ser prudente, né? Então, isso, eu volto a falar, sou repetitiva, isso são todo dia a gente precisa ter essa preocupação de falar, de pensar, de aceitar a correção, né? Isso de ser humilde, de falar assim, olha, eu falei isso, eu não devia ter falado, pedir desculpas e etc. Mas eu acho que em tudo isso a gente precisa ver o quanto é
positivo as nossas atitudes, não sei se eu posso falar isso, e o quanto é negativo, o quanto está fazendo mal. Enquanto cristão, né? Quanto a minha atitude está fazendo mal a mim e ao próximo. Porque quando eu revido, também faz mal para mim. Como é que eu vou revidar? Se eu preciso me colocar, por que não ter prudência? Por que não pensar no que vai falar? E como falar? Não já ir subindo no pescoço da pessoa, né? Eu sei que cada um tem um jeito e etc, né? E assim, talvez seja mais fácil para mim falar, porque eu tenho um outro temperamento. Mas isso não quer dizer que eu não me irrite com as coisas, né? Mas é uma questão de se pensar, falar, Senhor, tem misericórdia, né? Aplaca isso em mim, essa ira que eu estou agora, né? E calar a boca, esperar o momento certo. E como você disse, não pegar e chegar um momento desse e já falar assim, olha, mas ele é isso, ela aquilo, e fez isso e fez aquilo, já pega e já lava toda a roupa suja, né? Então é cuidado, né? Deixar ser moldado, cuidado do que fala, cuidado da forma que pensa. Houve alguma coisa, é isso mesmo, sabe? Vou ficar divulgando uma coisa que eu não sei, que eu não tenho certeza. Tudo isso é testemunho. E dentro da nossa casa, porque começa lá dentro da nossa casa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. O pastor Genivaldo, ele tinha uma ilustração que eu achava fantástica com essa questão do que falar, né? Ele falava que sempre que você fosse falar alguma coisa na sua comunicação, né, sobre alguém, que você pensasse, ou com alguém, que você pensasse em 3 fatores. Primeiro, é verdade o que eu vou falar? É verdade. Posso falar então? Não, espera, ainda tem 2 perguntas. Segunda pergunta, é a hora certa de falar isso? É a hora certa, vou falar. Não, terceira pergunta, vai edificar o que eu vou falar? Ou a forma com que eu vou falar, ou o que eu vou falar? Se você respondeu sim às 3 perguntas, pode falar. Se você respondeu não a uma pergunta, fica quietinho, que é melhor. Fala, Solange, depois a Ana. Pode falar, Sô. Então, essa questão aí da ira e indignação tem um problema sério, né, conosco, porque muitas vezes a gente acha que é legítima a nossa ira e a nossa indignação, dependendo da situação e da circunstância. Você está coberto de razão, certo? Então, você tem que ter aquele patamar, né? É melhor ter razão ou é melhor promover a paz? Né? Engolir a nossa indignação, a nossa ira legítima, entre aspas, né? Para promover a paz. Isso é muito difícil. Inclusive, eu passei por isso esses dias, e eu vou ser bem sincera, eu errei, pequei. Vou contar rapidamente, a Maíra, ela, ao ano passado, já ficaram noivos, tal, e resolveram casar, e eles não fizeram um casamento assim na igreja, enfim. E só a Nelby, a mãe dela, que pode ajudar, porque o pai disse que não ia dar um centavo, porque achava que ela era muito jovem para casar, então ele não ia nem participar e nem dar um centavo. Nossa, isso foi terrível, uma indignação assim, nossa, né? E quando a Nelby falou comigo, eu pequei. Ao invés de promover a paz, eu, juntamente com ela, então achei super legítimo aquilo. E agora não, depois Deus trata com a gente percebe, e isso é muito pertinente, essa conversa de hoje, sabe? Porque isso é uma coisa que está na gente, né? E só Deus para ter misericórdia, a gente pedir perdão e continuar caminhando. Amém, isso é bem por aí mesmo. Né? Ana Lúcia? Depois a Natália. Ser longânimo é realmente um fruto que demora para a gente desenvolver. A Solange está certíssima. Muitas vezes a gente está cheio de razão. E quando a gente não se manifesta, dá a impressão que ou a gente está sendo negligente com a justiça, ou a gente está sendo conivente com a coisa errada, né?
A gente tem essa sensação. Eu acho que é isso que move. Muitas vezes eu nem acredito na maldade. Muito difícil a pessoa ter consciência de que ela está fazendo uma maldade. Mas eu acredito que muitas vezes a gente não tem esse dom de esperar, dessa paciência. Esse fruto do Espírito ainda não está bem desenvolvido, né, dentro da gente. A gente acaba sendo mais acelerado do que deveria. E realmente é ser longânimo, né, é muito difícil. É algo que todo cristão precisa estar exercitando. É muito difícil quem tem esse domínio. Eu acredito, né? Natália? Oi, gente, bom dia. É só um adendo, né? Psicólogo escutando as coisas, fica pensando, né? Não tem jeito. É sobre esse processo de mudança de pensamento, né? Que é muito importante quando a gente identifica na nossa atitude que tem algo que não é bom, que não está de acordo, que a gente quer que mude, né? Às vezes a gente entra num processo de negação do que a gente faz, né? Então eu não posso pensar assim, eu não devo pensar assim quando eu estou pensando, né? Então quando o Lu falou, né, da situação, né, que ele disse, olha, o que a pessoa está dizendo sobre mim não é verdade, mas em algum momento pode ser porque eu sou humano, né? Eu sou pecador. Acho que essa aceitação, ela é muito importante. Eu não gosto, né, do que eu estou fazendo, eu entendo que não é melhor, mas é assim que eu estou agindo. Essa aceitação, ela é um passo bastante importante para a mudança. E aí a gente, por onde muitas vezes a gente começa nessas mudanças, é no próprio comportamento, né? Então acho que esse exemplo do que o Genivaldo fala, né, das perguntas que você faz, existe uma vontade, houve um pensamento. Isso muitas vezes é automático, está lá no nosso temperamento, na personalidade, um pouco do que as outras pessoas também falaram, né? Então isso vem. E quando a gente nega isso, a gente está negando a gente mesmo, né? Então, aceitar isso é um primeiro passo para a gente mudar o comportamento. Né? Eu sempre falo isso, a gente nem sempre muda o pensamento, mas a gente começa pensando assim, o que fazer com isso? E quando a gente vai mudando o comportamento, naturalmente o pensamento ele vai se moldando também, né? Tenho até medo de ter psicólogo na aula, que a Natália e a Sueli ficam analisando a gente aqui. Brincadeira, Nath. Vini, depois a Dida, depois a Darcy. Eu gosto muito de falar sobre a parte da razão, né, que eu acho que boa parte dos erros ou do pecado em si, às vezes nasce de você ter razão, né? Eu gosto de falar que razão é uma bolinha. Você tem ela e você pode jogar na cara de alguém, mas aí você não tem mais. Esse é a dificuldade da razão. Boa, Vini. Ter razão e perder razão é um pulo, a linha é muito tênue, né? Sim. Fala, Dida. Só mais um adendo aí. Nós pregamos tolerância, né? Mas não somos tolerantes. Porque a gente quer que as coisas sejam conforme. Não está ouvindo? Será que eu estou falando? Oi? Está ouvindo? Desculpa. A gente prega a tolerância, mas a gente não quer ser tolerante. Exatamente porque a gente vai colocando as coisas do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, vai falando como se a gente estivesse empurrando e obrigando a ser do jeito que a gente quer. Então, é tomar cuidado mesmo com isso e buscar dentro da gente, com a ajuda de Deus, a mudar esse comportamento, porque isso eu vou repetir, é nocivo para a gente e para as outras pessoas. A gente se torna pessoas intolerantes, né? Sendo que a gente prega a tolerância. Então, sim, a gente precisa sempre lembrar que quem está do outro lado nesse processo de comunicação, né, Dida, tem uma história diferente da nossa, tem toda uma bagagem diferente da nossa que pode receber aquilo de uma outra forma, né? Então, por isso tem que se ter muito cuidado, né? Darcy, pode falar, fica à vontade, irmã. Primeiro, desculpa aí que eu sei que eu não sou membro da igreja, mas não tem como. Mas a minha família falou, Dida falou, Vinícius falou, Natália falou. E a Dida falou uma coisa, como é importante o que a gente aprende em casa.
Então, como nós, né, crescemos num lar cristão, então a gente ouvia muito isso. O meu pai, Arthur, era muito sábio. Então, uma frase, é uma coisa que eu não esqueço nunca. Meu pai falava assim, falando em fofoca na igreja, no geral. Mas quando alguém falava assim para ele, Arthur, você ouviu a filha de fulano, o que aconteceu, o que ela fez? O senhor viu? Meu pai falava assim, eu não jogo pedra no telhado de ninguém, porque eu tenho telhado de vidro. Eu tenho filhas. Então, eu não jogo pedra no telhado de ninguém. Isso parece, agora eu pensando nisso, uma frase, eu aprendi, isso há muitos anos atrás, muitos anos. Mas isso é uma coisa para gente mesmo, a gente pensar hoje, a gente ficar pensando como crente. Então, assim, para que eu vá aprendendo, para que eu vá mudando, não. Porque isso pode acontecer comigo. Não vamos dizer, eu sou perfeita, não é isso. Mas não é aprendizado. Então, é uma das coisas que a gente pode ir aprendendo e eliminando da nossa vida, da nossa atitude, e assim que vai mudando, vai transformando. Quando você estava falando nisso, né? Falando a fofoca, isso acontece. E outra coisa, por quê? Porque nós somos todos pecadores, então é muito fácil apontar. E eu, o aprendizado é para mim. Só um outro comentário, bem, Luciano. Pastor, o Russell Shedd é tudo. Eu vou confessar para Darcy, para o irmão Arthur e para Rosa uma coisa que eu já falei para Dida, né? Eu sou apaixonado pelo papai de vocês, né? A Sô colocou aí também que ama o papai de vocês. Até já falei aqui na aula que uma das primeiras pessoas que eu quero conhecer lá no céu é o irmão Arthur. Eu quero conhecer, porque esse homem era uma bênção. É uma bênção ainda, né? Só um pequeno comentário. Aí um dia a gente estava conversando, aí o Marcos falou, isso já faz algum tempo, aí o Marcos falou assim, mãe, o pai está lá no céu, um grande coral, né, regendo um grande coral, tal. Olha, no céu está precisando de corista. Eu falei, não, mas não está precisando de contralto, não. Contralto, porque eu sou contralto. Não está precisando. Agora não, né? Agora não. Agora não. Então, assim, olha como é importante o testemunho, a vivência. Não que ele fosse perfeito, ninguém é perfeito, não é isso. Mas esses ensinamentos ficaram. Um dia o pai estava ensaiando coral e o Marcos cantava no baixo, no ensaio, falou, falou alguma coisa de uma nota, mas o meu pai falou assim, mas meu filho, venha para cá que eu vou para aí. Então, venha reger que eu vou... Essas pequenas observações, brincadeiras, mas sim, ensinando, sempre ensinou a gente. Amém, que legal, que legal. Tem som. Desculpa, pessoal, eu pensei que tinha ligado e desliguei o microfone. Obrigado por todo mundo que está participando, colaborando. Muito rica a aula, fica assim. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala também dessa questão da comunicação, né? É o que ele chama de maledicência. É traduzido como maledicência, né? Mas eu fiquei curioso quando eu estava lendo, preparando a aula, é que a palavra que o Paulo usa aqui, que foi traduzida como maledicência, é, na verdade, blasfêmia. Né? Blasfêmia é quando você, falando, desonra a Deus. Né? Só que ele está utilizando essa palavra blasfêmia, ao tratar da relação que existe entre duas pessoas, né? Carne e osso, né? Não entre uma pessoa, um humano e Deus, mas entre dois seres humanos. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, como é que a gente vai blasfemar, ou seja, a gente vai desonrar a Deus falando de outra pessoa, falando com outra pessoa ou de outra pessoa que não é Deus. É porque eu acho que Paulo tinha em mente aqui de que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. E quando eu ataco a honra de um ser humano, de uma criação de Deus,
eu estou atacando a honra de Deus. É o que no direito o pessoal costuma brincar dos crimes de honra, né? Que é difamação, calúnia e injúria. Quando eu faço isso, eu estou desonrando alguém, eu estou desonrando Deus. Porque toda pessoa, por mais que não pareça às vezes, é imagem e semelhança de Deus. Porque foi assim que Deus fez. Não é o que Deus diz lá no Gênesis? Né? Façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando você atenta contra alguém, quando você atenta contra a honra de alguém na sua comunicação, você está atentando contra a honra de Deus. Achei profundo isso, Paulo utilizar a palavra blasfêmia aqui. Outra coisa interessante também que é colocado aqui é a linguagem indecente, né? Ou em algumas traduções está como linguagem obscena. Né? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. A gente precisa abandonar essas coisas. Esses dias eu estava vendo aí uma pessoa pública, não vou dizer quem é para não chocar, e que muitos irmãos e irmãs falavam para mim que era uma pessoa pública, servo de Deus, enviado de Deus. E aí eu fui ver uma entrevista dessa pessoa pública, a gente percebia tudo isso, né? O ferver, a maldade, a maledicência e também a linguagem indecente. A cada 5 palavras que a pessoa falava, 2 eram palavrões. Não dá para relacionar isso com a nova humanidade, com um novo jeito de viver. A cada 10 informações que a pessoa dava, 11 eram mentira. Não cabe isso no novo jeito de viver. A gente precisa abandonar essas coisas. Né? A agressividade na fala, a maldade, o ataque contra a honra de alguém, a maneira jocosa, obscena, indecente de falar, as mentiras. Isso não tem nada a ver com a nova humanidade que Paulo está propondo para a gente, que a gente consegue construir por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio da transformação que Jesus faz em nós. Isso não cabe em alguém que se diz seguidor de Jesus. Então Paulo está dizendo, larguem essas coisas, abandonem esse tipo de comunicação. A boca fala do que o coração está cheio. Exatamente, Dida. Tanta palavra para a gente expressar, até quando a gente quer expressar alguma indignação, para que usar um palavrão, né? Para que usar um palavrão? Né? E aí, outra coisa que eu acho terrível dos palavrões, né? A maior parte dos palavrões tem conotação sexual, como se o sexo fosse algo sujo, algo ruim, algo agressivo, uma criação de Deus. As pessoas utilizam expressões para utilizar de forma jocosa a questão sexual, que é bênção de Deus para a vida das pessoas. É muito estranho isso. Concordo com você, Dida. A gente tem centenas, milhares de palavras, você vai escolher logo aquela, né? Aí, depois que Paulo entra nessa descrição, pessoal, aí ele começa a falar, então, de uma troca que existe, então, dessa velha humanidade e dessa nova humanidade. E aí eu achei interessante, né? Porque ele usa a expressão como se a gente estivesse trocando de roupa. Eu acho muito legal isso. Porque o Paulo fala assim, ó, sobre a velha humanidade. Vocês já se despiram. Vocês já tiraram essa roupa velha. Vocês já tiraram essa roupa velha da velha humanidade. Quando vocês se encontraram com Cristo, foram ressuscitados em Cristo, vocês já tiraram essa roupa. E agora, ele continua, né, no verso 10, falando sobre a nova humanidade. E vocês se revestiram da nova humanidade, sendo renovados em conhecimento à imagem do Criador. Um autor que eu li, que é o Ralph Martin, né, ele faz uma alusão aqui que talvez Paulo, quando escreveu esse verso 9 e esse verso 10, na verdade, essa construção desse texto, Paulo estava em mente a troca de roupa que acontecia para as pessoas serem batizadas. As pessoas não eram batizadas com as suas roupas, né? Elas trocavam, entravam num determinado lugar, tiravam as suas vestes, colocavam as vestes batismais, iam até o rio, a água, e eram batizados ali, né? Dentro do contexto já da igreja organizada ali no começo do primeiro, no meio ali do primeiro século. Então ele está dizendo, ó, vocês já se despiram das roupas velhas. Vocês estão vestidos com roupas novas. Vocês se vestiram com roupas novas. Vocês estão sendo renovados em conhecimento. Lembrando que
de novo, né? Já falei isso outra vez. Toda vez que a gente ouvir conhecimento aqui, lembrar de duas coisas, né? Paulo está combatendo um pré-gnosticismo que existia ali no primeiro século, que dizia que existia um conhecimento secreto, um mistério, que só quem tinha esse mistério é que era crente de verdade, mas também a mente judaica de Paulo, em que conhecimento é o verbo yadá, que é conhecimento íntimo, de relacionamento. Vocês estão sendo renovados conforme vocês vão se relacionando com Deus, e estão sendo renovados como? Sendo transformados à imagem do seu Criador. Quando Deus nos fez, nós éramos imagem e semelhança dele. Com o pecado, a gente ofuscou isso. Mas agora nós estamos sendo revestidos da divindade, né, dessa nova humanidade, e com isso a gente está sendo transformado à imagem do Criador, está cada vez mais parecido com o Criador, está cada vez mais parecido com aquele que a gente diz que é o nosso Senhor. Então é como se fosse uma mudança de hábito, né? Entendendo o hábito como roupa aqui também, né? Uma mudança de roupa, uma mudança de vestimenta. Então, ele usa essa expressão, achei bastante interessante. E aí ele começa a descrever um pouco dessa nova humanidade, né? E aí no verso 11, me chama a atenção que ele fala assim, ó, que nessa nova humanidade, né, ele diz assim, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, entre escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então ele está dizendo que nessa nova humanidade não tem espaço para preconceito, para dizer que um é melhor que o outro. E aí o Ralph Martin também, desse livro Introdução e Comentário, né, de Colossenses e Filemon, ele traz algumas relações interessantes desses grupos que Paulo citou. Quando Paulo fala grego e judeu, não há grego e judeu, ele está dizendo, ó, não tem espaço para preconceito por causa da nacionalidade. Porque em Cristo nós não somos nem gregos nem judeus. Nós somos moradores. Nós somos. A nossa pátria é o céu. Então a nacionalidade daqui pouco importa. Se é brasileiro, se é francês, se é italiano, se é boliviano, se é argentino. Não tem espaço para esse tipo de preconceito por nacionalidade. E aí ele usa a expressão circuncisos e incircuncisos. Não há espaço para preconceito religioso. E, inclusive, isso é um princípio. Eu acho legal isso, porque isso é um princípio batista, né? Dentro dos princípios batistas, que é a igreja que a gente faz parte, está dizendo, ó, um princípio batista é que as pessoas tenham liberdade de crer e de não crer. O Estado precisa ser laico, não um Estado religioso. As pessoas têm que ter liberdade. É um princípio batista isso, porque vem daqui. A gente não pode ter preconceito. Não estou dizendo que todos são salvos, não é essa a ideia. Mas eu não posso ter preconceito por religião, porque não cabe na nova humanidade isso. Julgar de acordo com a placa da igreja. Eu sou melhor porque eu sou reformado, eu sou melhor porque eu sou batista, eu sou melhor porque eu sou pentecostal, eu sou melhor porque eu sou neopentecostal. Não tem espaço para esse tipo de preconceito na nova humanidade. Aí depois ele dá um outro exemplo, esse é mais difícil da gente tratar, né? Que é bárbaro e citas, né? Talvez aqui na questão cultural. E aqui eu tive que pesquisar um pouquinho, pessoal, naquele contexto da época, o que é ser bárbaro, o que é ser cita, né? É uma questão cultural aqui, né? Entendia-se como alguém culto quem falava grego, quem estava dentro do Império Romano, que tinha cultura greco-romana, né, dentro desse sentido. E quando fala bárbaro e cita, eram grupos que não faziam parte dessa cultura greco-romana. Por que não faziam parte? Porque eram grupos que não se permitiram ser dominados por gregos e romanos. Eu vou fazer uma pausa aqui só para mostrar para vocês. Esse aqui é o mapa do Império Romano. Tá? Então a gente tinha o Império Romano dividido em duas partes, tá? Foi desse livro, tem um outro livro também, e eu tive que dar uma olhada em alguns vídeos também para preparar essa aula. Aqui, ó, no Império do Ocidente, tudo que está coloridinho aqui, ó, não está amarelo, era o Império Romano na época, nessa época de Paulo. O que eram considerados bárbaros? Eram aqueles povos acima, né, aqui na Germânia principalmente,
povos que não tinham sido conquistados pelos romanos, que não tinham se dobrado à cultura grega e à cultura romana. Povos que tinham se mantido da maneira original e não tinham sido afetados por essa cultura romana. O que eram os citas? Eram os povos ali do leste europeu, oeste da Ásia, né? Armênios, ucranianos hoje, né? Russos, que também não tinham sido conquistados pelos romanos. E havia um preconceito com essas pessoas que não eram consideradas cultas porque não falavam grego. Se você tiver curiosidade para saber como era esse povo aí, tem uma série legal na Netflix, tá? Não é propaganda, não é publi, não estou recebendo por isso, chamada Bárbaros, que conta a história, né, na verdade, da tentativa do Império Romano de conquistar os bárbaros, né, que são os germânicos aqui, essa galerinha aqui do Império do Ocidente, aqui, acima do Império do Ocidente, e essa galera destruiu as legiões romanas que foram tentar conquistá-las. Então, o grego, o romano, olhava esses povos como violentos, como incultos. Mas por quê? Porque eles não tinham se dobrado à cultura deles. Então, o diferente era tratado como ruim, como indigno, como impuro. Não tem espaço para isso na nova humanidade, Paulo está dizendo. Para esse tipo de preconceito cultural. E aí ele segue, né? E esse eu vou tratar mais quando a gente falar de Filemão. Não há espaço para preconceito por classe social. Ele fala escravos e livres. E se a gente fosse trazer para os dias de hoje, não há espaço para nenhum tipo de preconceito. Por gênero, por raça. Então não tem espaço para racismo, não tem espaço para machismo, não tem espaço para transfobia, não tem espaço para homofobia, porque nessa nova humanidade não há preconceitos. Todas as pessoas, independentemente das escolhas ou de como elas são, se elas creem ou se elas não creem, elas são imagem e semelhança de Deus e devem ser tratadas com essa dignidade de imagem e semelhança de Deus. Eu não estou dizendo aqui, que fique bem claro, né, que Deus concorda com todas as atitudes, que a gente tem que concordar com todas as atitudes, mas as pessoas precisam ser tratadas com dignidade, porque elas são imagem e semelhança de Deus. A gente tem sempre talvez é exagerado, mas a gente tem o triste hábito de julgar o diferente como sendo indigno. A gente olha para alguém que é diferente do que a gente entende como padrão e considera como ser humano de segunda categoria. O que não é, digamos assim, eurocêntrico, homem, branco e heterossexual, a gente considera como escória da sociedade. E Deus olha para todos com um olhar de misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas. Né? É interessante que o apóstolo Paulo termina esse verso 11 dizendo o seguinte, né, ó, no verso 11. Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Então Deus não está acima de todos, com perdão da expressão. Deus está em todos. E por que ele está em todos, pessoal? Porque aqueles que são alcançados por Jesus precisam entender que eles também são pecadores. Porque se isso não acontece, pessoal, nós que éramos oprimidos, a gente vai se transformar em opressor. Me entristece às vezes em que a gente vê a igreja, que deveria ser propagadora do amor de Jesus, ao invés de levar o amor de Jesus perseguindo pessoas. A igreja que deveria ser perseguida, sendo perseguidora. Se a gente olhar para o livro de Atos, por exemplo, a gente vai perceber uma coisa que eu falei na minha última pregação na Ibaja, faz um tempão já, hein? A igreja era amada. Na Ibaja, amor, não falei errado, não. A igreja era amada pelas pessoas simples, pela população. E era odiada pelos governantes. Era perseguida pelos governantes. Quem perseguia os crentes não era o vizinho, era o império. O vizinho gostava do crente. Porque não tinha espaço para preconceito.
O crente não olhava com olhar de julgamento, olhava com olhar de graça, com olhar de misericórdia. E aí, se não há espaço para preconceitos, a gente troca isso por quê, então? Paulo nos ajuda. Paulo fala no verso 12 assim, ó. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, de novo, ó. Vistam-se, né? Revistam-se. De 5 coisas, de novo, Paulo fala. Profunda compaixão. Você está olhando para alguém que é diferente de você, que talvez não creia como você crê? O seu olhar não tem que ser um olhar de julgamento, o seu olhar tem que ser um olhar de profunda compaixão. Um olhar de empatia. Um olhar de entender o sofrimento daquela pessoa. Colocar-se no lugar. Profunda. E é interessante que Paulo não usa só compaixão, né? É profunda compaixão. É sentir a dor do outro. É sentir o sofrimento do outro. Profunda compaixão. Além da profunda compaixão, ele fala bondade. Olhar para o outro com um olhar de bondade. O que eu posso fazer para o bem dessa pessoa? O que eu posso fazer para abençoar essa pessoa? Olhar com um olhar de humildade. Ó, eu também tenho os meus pecados. Eu também tenho os meus problemas e são tão graves quanto do outro lá. Eu também sou pecador, eu também sou humano. Aí, o preconceito vai ficando de lado. Olhar com mansidão. Sem ódio, sem rancor, sem julgamento, sem querer ser advogado de Jesus. Não precisa de advogado. Jesus não precisa de advogado. Jesus não precisa de advogado. Eu lembro uma vez que um colega, acho que foi um colega de trabalho, crente também, irmão em Cristo nosso, não sei como ele tinha visto um desfile de carnaval. Né? Eu nem questionei isso depois, mas vamos lá. E ele viu, não sei se foi no desfile de carnaval ou foi uma parada LGBTQI+, né? Parada gay, que o pessoal costuma chamar. E tinha uma pessoa, uma mulher transexual, né? Crucificada, como se fosse Jesus. E ele falou para mim, eu fiquei nervoso, achei absurdo aquilo, como pode alguém fazer isso com o nome de Jesus? Eu falei, meu irmão, eu não tenho esse sentimento, não. Como assim não tenho? Eu falei, na verdade, eu tenho profunda compaixão por essa pessoa. Porque ela não conhece Jesus de verdade. Ela fez ali como um manifesto contra os religiosos, aquela situação, mas eu tenho compaixão, porque ela precisa, como eu preciso, todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. A gente não precisa ter ódio de quem não crê como a gente crê. A gente precisa ter profunda compaixão, a gente precisa ter bondade, a gente precisa ter humildade de lembrar que nós também um dia não cremos. E a gente precisa ter mansidão, como Jesus. Se a gente pegar os discursos duros de Jesus, não eram para os pecadores, eram para os religiosos. Quando trouxeram para Jesus aquela mulher que tinha sido pega em adultério, Jesus foi todo manso com aquela mulher. E duro com quem trouxe a mulher, com os religiosos. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, Jesus foi doce com aquela mulher samaritana. Ele só disse a respeito do pecado dela porque ela mesma confessou, eu não sou casada. Não ficou jogando na cara dela nada, ele simplesmente ouviu e conversou com ela. E a gente precisa ter paciência, pessoal. Porque o transformar de Deus é no tempo de Deus. Eu lembro quando eu me converti, não vou falar o meu principal pecado, mas um dos meus principais pecados era querer que as pessoas, empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, era querer abrir a cabeça das pessoas e jogar a Bíblia lá dentro, porque eu não tinha paciência. Mas com o tempo Deus foi tratando meu coração e falando, Luciano, olha para trás. Olha como você era. Quanta paciência eu tive com você. Tenha paciência também. Ah, Luciano, mas isso não é fácil, não é fácil, não é fácil. Por isso que Paulo continua no verso 13, ó. Não é fácil, então a gente precisa suportar uns aos outros. Suportar aqui não é, eu não suporto fulano, não é nesse sentido.
A gente precisa apoiar uns aos outros nessa caminhada. Não é fácil, pessoal. A gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar. Ó, eu tô com dificuldade, me ajuda aí. Não tô conseguindo ter paciência, não tô conseguindo ter mansidão. Chama alguém para te ajudar. Ah, a Ana me entregando aí. É verdade, Ana, é verdade. Tá? E outra coisa, perdoar como Jesus perdoou. Sem pré-requisitos. Jesus não esperou assim, ó, vou esperar o Luciano mudar, e aí eu perdoo o Luciano. Então vou esperar um pouquinho, tá? Eu me entreguei pelo Luciano, tá pago o preço do pecado dele, mas eu só vou perdoar se ele mudar. A Bíblia diz, né, o próprio apóstolo Paulo diz, que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele não esperou a mudança para amar, ele amou e esse amor fez a mudança. É assim que funciona. Então a tarefa não é fácil, mas a gente precisa se ajudar nesse sentido e precisa sempre, ao perdoar, lembrar de perdoar como Jesus, sem condições. Sem condições. Sem condições. Jesus me perdoou quando eu ainda era pecador. Na verdade, eu ainda sou pecador, né? Pecador arrependido, mas eu ainda sou um pecador. Mas Jesus me perdoou lá na cruz do Calvário, você nem existia. Ele já estava me perdoando ali na cruz. Aí, verso 14, verso 15. Opa, alguém levantou a mão. Fala, Ana, pode falar, Ana, antes da gente passar para o... Uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, até no discurso de alguns amigos, é quando você fala da tolerância, do amor ao próximo, hoje a gente tem sido assim, julgado pelos próprios crentes, que nós estamos aprovando o comportamento daquelas pessoas, nós estamos apoiando a vida que elas levam, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sempre lembrar, quando a gente faz esse discurso de tolerância, de amor e de paciência, não significa que você está, ela está concordando porque tal pessoa escolheu aquele modo de vida. Não, não tem nada a ver. Então, muitas vezes a gente já tem tanto preconceito que você rejeita só o fato de pedir para a pessoa ser tolerante. Se está pedindo para eu ser tolerante, está pedindo para eu apoiar, está pedindo para eu aceitar, está dizendo que eu concordo com aquele estilo de vida. Você não tem que concordar com nada. A pessoa não está afrontando você, ela está afrontando, se está afrontando alguém, é a Deus. Então, o próprio Deus é que vai revelar para essa pessoa a vida que ele quer para ela, como ele revelou a cada um de nós. Né? Então, às vezes a gente quer fazer a nossa justiça para o outro, como se nós fôssemos os únicos detentores da verdade, e aquela pessoa, um mero mortal, ainda não faz o que a gente faz. Não é isso. Isso não é ser tolerante. Daí é ser opressor, como você falou mesmo. Né? A igreja é muito opressora nesse sentido. Então, quando a gente fala o discurso da tolerância, não é o discurso de você concordar que a pessoa viva no pecado. A gente não concorda nem que a outra pessoa viva no pecado e nem que nós vivamos no pecado. O nosso comportamento tem que ser algo sempre contra o pecado, sempre. Tanto nós como o outro. Então, que fique claro. Né? Nós não estamos com essa postura. Aí eu vejo no Instagram pastores se posicionando. Hoje o discurso de amor é para concordar com isso, com aquilo. Não. O discurso do amor é o discurso que sempre precisou existir. Você está lendo um texto de quantos mil anos atrás? Não é coisa nova. A falta de amor não é um comportamento de agora. Falta de amor sempre existiu. Por isso que Paulo está repreendendo, né? Então, que fique sempre claro isso nas nossas discussões, né? Nós estamos aqui para debater mesmo, esse é o momento. É isso. E aí, pessoal, diante disso que a Ana falou, legal, mas como viver assim? Como é que a gente vai fazer para nortear, então, as nossas decisões nessas escolhas do ser tolerante ou não ser tolerante? E aí eu acho que o apóstolo Paulo, no verso 14 e no verso 15, ele dá duas dicas que são extremamente importantes.
A primeira delas, né, ele fala assim no verso 14, tá? Ele diz da seguinte maneira. Ele fala, né, que perdoem como o Senhor lhes perdoou, e ele diz o seguinte, ó, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ah, eu não sei o que fazer em tal situação, Luciano. O que eu faço? Primeira coisa, ame. O que você está fazendo é expressão de amor? Segue fazendo. Acima de tudo, se vistam do amor, que é o elo perfeito. Eu não sei como lidar com essa situação. O que eu faço? Ame a pessoa. Ame as pessoas. Demonstre amor. Outra coisa, e isso vocês disseram já, eu achei fantástico, vocês anteciparam o que Paulo estava dizendo, né? Como saber se eu estou certo ou se estou errado? O apóstolo Paulo fala que a paz de Cristo seja juiz em seus corações. O que você está fazendo, está promovendo a paz? Ou está promovendo contenda? Está promovendo a paz, se você está amando acima de tudo e está promovendo a paz, fique tranquilo. Você está fazendo como Jesus faria. Amor parece coisa de hippie, mas não é, né? Paz e amor. O amor é o elo perfeito. Então, acima de tudo, revistam-se do amor. E a paz de Cristo é o juiz em seus corações. Ah, eu estou fazendo um negócio aqui que eu acho que eu estou defendendo o evangelho. Está gerando contenda ou está gerando paz? Está gerando paz, amém. Está gerando contenda, você não está defendendo o evangelho. É um ato de amor ou é um ato de ódio? Se é um ato de ódio, não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com a nova humanidade. Isso é importante a gente ter em mente. Amor é o elo perfeito e a paz de Cristo deve ser o juízo das coisas. E essa paz não é a paz só ausência de guerra, não, tá, pessoal? É aquela paz que o apóstolo Paulo fala que é a paz que excede todo entendimento. É a paz plena. Está fazendo, está semeando paz ou semeando contenda? É ato de amor ou é ato de ódio? Ou qualquer outro sentimento que não seja amor? Então, essas duas situações nos ajudam a saber se a gente está no caminho dessa nova humanidade ou não. E quando isso acontece, a gente vai se revestindo dessa nova humanidade. O apóstolo Paulo fala no verso 16 e 17, né, comecinho do 16, que a palavra de Cristo habita em nós. E aí, palavra de Cristo habitar em nós, pessoal, não é decorar versículo. Não é saber de cor João 3,16. Não é saber quantos capítulos tem cada livro da Bíblia, ou quantos versículos tem o Salmo 119, não é? Quando a palavra de Cristo habita em nós é quando os valores do reino estão tão enraizados dentro da gente, a gente se vestiu dela, que a gente passa a ser morada da palavra de Cristo. E aí, quando a gente é morada dos valores do reino, da palavra de Cristo, o apóstolo Paulo fala que algumas coisas acontecem. E ele diz assim, ó, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, quando a gente se reveste dessa nova humanidade e a palavra de Deus, a palavra de Cristo habita em nós, o que vai acontecer? Né? Essas coisas que Paulo disse. A gente vai ensinar e se aconselhar com sabedoria, porque a palavra de Cristo habita em nós. Então a gente vai ensinar um ao outro, vai aconselhar um ao outro, vai ajudar um ao outro com a sabedoria que vem do alto. Porque os valores do reino estão dentro de nós, né? A gente se vestiu, se apropriou tanto que está aqui dentro. A gente vai ter também expressões de louvor e de gratidão a Deus, com cânticos, com hinos, com salmos, sempre louvando e agradecendo a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. E a gente vai ter testemunho, que é o que ele fala no verso 17, né? Tudo que vocês fizerem, se a palavra de Cristo habitar em vocês, vocês vão fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, a Deus Pai.
Então, quando a gente se reveste dessa nova humanidade, essas coisas acontecem. O testemunho acontece, as pessoas são impactadas, a gente louva a Deus, a gente demonstra gratidão a Deus, a gente ensina um ao outro, a gente tem sabedoria. Por quê? Porque a gente se revestiu dessa humanidade, dessa nova humanidade, que ama a Deus sobre todas as coisas, mas que também ama o próximo, como a nós mesmos. Essa humanidade, né, que faz com que a gente tenha acesso a Deus e que a gente seja transformado dia após dia. Então, para a gente fechar, pessoal, a gente passou uns minutinhos aí, só para resumir algumas evidências do senhorio de Cristo, ou seja, evidências de que você está vivendo nessa nova humanidade, né? Primeira delas, você abandonou o antigo sistema de valores, você tirou a roupa antiga. Você abandonou todas aquela forma de comunicação, você fez morrer aqueles atos de imoralidade sexual, impureza, maldade, paixões, você abandonou tudo aquilo. Outra evidência, você iniciou uma nova humanidade. Já iniciou. E nessa nova humanidade, não tem espaço para preconceito de jeito nenhum, nenhum tipo. Nessa nova humanidade, o amor é o elo perfeito. E a paz de Cristo é juiz. Nessa nova humanidade, a palavra vai habitar dentro de você de forma tão viva, tão dinâmica, que vai transformar você e tudo que tiver ao seu redor. Eu costumo brincar, né? Eu já falei isso também numa pregação. Quando eu me converti, a minha expectativa era que muitas pessoas se convertessem e que as pessoas se tornarem evangélicas, digamos assim, o mundo, o Brasil seria um lugar melhor. Nunca na história do Brasil a gente teve tanto evangélico e o Brasil está cada vez pior. Porque as pessoas não se revestiram ainda dessa nova humanidade. As pessoas aderiram a uma religião, mas elas não abandonaram o antigo sistema, elas não vestiram essa nova humanidade. A palavra de Deus, né, a palavra de Cristo não habita dentro delas. Elas se esqueceram do amor que é o elo perfeito, elas não buscam a paz. Buscam contenda o tempo todo. Então que Deus nos ajude a gente desfrutar dessa nova humanidade. Tá? Aqui só um passando do que eu utilizei para preparar, né, a aula de hoje. Então, os livros que eu utilizei estão aí em cima, né? E na parte de baixo, algumas sugestões para conhecer um pouquinho mais lá sobre os povos bárbaros, os povos citas, né? Tem esse canal do YouTube chamado Nerdologia, né? Das pessoas que colaboravam com esse canal, é bem conhecido, é o Átila Yamarindo, que faz aí algumas coisas voltadas mais para a questão da saúde, da biologia, né? Mas essa parte de história é um outro professor que é fantástico também. E essa série da Netflix, quem tiver para assistir, chamada Bárbaros, que conta um pouquinho dessa... Por que existe esse julgar os bárbaros como pessoas inferiores, você conhece um pouquinho da história. Na semana que vem, estarei com vocês de novo, tá? E aí nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo no lar e no serviço. E aí a gente já começa com um tema extremamente espinhoso, né, que é o verso de número 18, que começa falando para as esposas, tá? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Então, não vão embora, eu vou encerrar aqui a gravação, eu vou fazer uma oração depois no final, se vocês quiserem tirar fotinho, e aí a gente finaliza. Mas deixa eu só encerrar a gravação primeiro, para quem está, então, somente posteriormente vendo online, até mais. Para quem está ao vivo, a gente continua conversando daqui a pouquinho.